a leitura literária como uma experiência, né? E aí o Jorge La Rosa, ou La Rosa, enfim, ele diz: a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. Então, esse reflexivo faz toda a diferença. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo que se passa está organizado para que nada nos aconteça. E aí eu trago também o Ailton Krenak, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que olha que bonito isso que ele traz da ideia da narrativa e da experiência também. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Né? E é desnecessário. Né? A gente pode cair naquela ideia que a Bell Hooks diz, né, de estar cansado até os ossos. Mas a gente pode ter em mente também que quando a gente proporciona essas experiências em sala de aula, a gente está adiando o fim do mundo. A gente está ouvindo os nossos alunos e dizendo para eles que as histórias que eles têm dentro deles são importantes. E que isso tem uma relação muito próxima com o saber. Né? Eu preciso saber quem eu sou para conhecer alguma coisa. O La Rosa diz isso também, de como a escola desconsidera quem nós somos. Coloca isso como algo que é em oposição, né? Quem eu sou versus o que eu sei. E, na verdade, uma coisa alimenta a outra. Bom, nessa minha trajetória, né, de quem se coloca como alguém que quer ensinar literatura na escola, eu tenho uma postura política, e ela está subsidiada em alguns autores, e eu vou passar muito rapidamente, assim, sobre essas ideias, né? Até porque muitos autores já foram comentados aqui, a Carol falou sobre muitos deles no primeiro encontro. Então, esse ideal da Castrilhon, né, da democratização da cultura letrada e participação da sociedade civil nas políticas de leitura. Nós fizemos parte da cadeia do livro, enquanto mediadores de leitura. Então, é muito importante que a gente participe da construção das políticas públicas de leitura. A gente precisa saber se na nossa cidade existe uma coisa chamada Plano Municipal do Livre Leitura. A gente precisa batalhar para que nas nossas comunidades tenham, comunidades escolares, né, tenham verbas destinadas para compra de acervo de livros. A gente não pode aceitar que uma escola fique durante um ano inteiro sem colocar um livro novo dentro da biblioteca. Eu sei que a escola tem muitas necessidades, muitas carências, mas a gente precisa colocar isso como um material de trabalho nosso. Não é uma coisa assim, bobinha, né, desnecessária. A gente tem que marcar presença, né, e trazer os nossos pares conosco também.
O segundo pilar, digamos assim, né, é a literatura como um direito humano inalienável, como diz o Antônio Cândido, né, o acesso à cultura e à fruição da arte e a literatura por todas as classes sociais, que vem ao encontro da democratização. Um ideal de pedagogia engajada, né, que está lá nos escritos do Paulo Freire e da Bell Hooks. A leitura como formação, relacionada com a subjetividade do leitor, e a formação como leitura, relacionada com a produção de sentido. Essa é uma ideia do La Rosa, em outro texto dele, que é uma entrevista com o professor Alfredo Veiga Neto, da URGS. Tá? A outra autora que eu trago é a Silvia Terzi, que é uma autora da linguística aplicada. Ela tem um livro muito bonito que se chama Construção da Leitura. Ela está muito amparada pelo Paulo Freire na proposta dela. E ela fala, a certa altura, sobre a afetividade como um respeito e confiança mútuos que a gente estabelece com os nossos alunos. O Rio do Colson é outro autor que eu me amparo, na ideia dele da comunidade de leitores e também na ideia do desenvolvimento do letramento literário. O La Rosa também volta, né, com esse texto que é o Sobre a Lição, para quem se encantou com esse texto poético, né, do La Rosa. Esse texto tem muita poesia, muita sensibilidade, e ele diz que ensinar é homogêneo e aprender é heterogêneo. É uma ação. E ele diz que quando a gente trabalha com a leitura em sala de aula, né, a gente tem que estabelecer a amizade e a liberdade da leitura. E eu vou ler só um trechinho para vocês desse texto. A amizade da leitura não está em olhar um para o outro, mas em olhar todos na mesma direção e ver coisas diferentes. A liberdade da leitura está em ver o que não foi visto nem previsto e em dizê-lo. Então, vai ao encontro também da ideia da comunidade de leitores, por isso que eu coloquei um pertinho do outro, né? Dessa comunidade que se respeita, né? Que se escuta, né? E, por fim, a figura do mediador e do mediador/transmissor cultural, que é trazida pela Michelle Petit, né? Eu te apresento o mundo. Isso está lá no livro Ler o Mundo, né? Um dos capítulos é esse, eu te apresento o mundo. Eu vejo muito a figura do mediador como alguém que gosta de compartilhar, né? Que sente essa necessidade de compartilhar uma leitura com alguém, e por isso também apresenta um mundo, né? E esse leitor também vai apresentar um outro mundo para o mediador. Por isso que o mediador também é um leitor, né? Não existe uma hierarquia, né? Ambos se constituem como leitores, né? Para pensar em 3 movimentos, né, enquanto professora, que eu acho que são necessários, assim, para a nossa atuação. Então, o primeiro movimento é o professor leitor. Esse leitor, ele vai pensar como eu leio meus alunos, como eu leio a realidade, o que eu preciso saber para fazer, né? A nossa aula, ela não inicia quando a gente entra dentro de sala de aula. Ela inicia quando a gente chega na escola, né?
quando a gente se movimenta pela escola com uma pilha de coisas e os alunos se oferecem para segurar aquele material, quando vem um aluninho lá dos anos iniciais que quer ser teu aluno e fica se pendurando assim na gente para ganhar beijo, né? Quando a gente olha, e quantas vezes que eu olhei assim para lá no alto do morro, lá da Lomba do Pinheiro, e eu olhava lá em direção a Viamão e via aquela paisagem de montanhas, e aquilo já melhorava o meu dia, né? E tudo isso faz parte da nossa aula de leitura, pode fazer parte, né? Mas eu quero pensar aqui de como que eu leio esses alunos a partir das narrativas que constituem eles, a partir da subjetividade deles, do que atravessa essas existências, né? E do que atravessa a minha existência também. Porque esse é um movimento de muita tensão. Na maioria das vezes, a nossa existência, ela não se comunica imediatamente com a existência dos nossos alunos. Uma porque nós somos de gerações diferentes, outra porque a gente veio de um outro, a gente se deslocou de um outro bairro para dar aula ali. Tem outras questões, a própria questão de gênero, de raça, né? Tudo isso nos atravessa de alguma forma e precisa ser lido, né? Porque se a gente não tem um olhar crítico para isso, a gente acaba, muitas vezes, reproduzindo algumas coisas que não são legais, assim, né? A gente, ou até não se comunicando tanto quanto deveria, né? De uma forma, pensando numa forma horizontal, né? Porque muitas vezes a gente é atravessado também por essa voz autoritária, né? Que quer mandar ler, né? Que quer mandar fazer alguma coisa, né? Ou que faz um julgamento. Né? Então, a gente é tudo nós somos atravessados por isso, né? E a gente precisa ter uma postura vigilante, de vigilância no sentido de ficar antenado, assim. Como eu leio a realidade, o que eu preciso saber para fazer, tá? E o segundo movimento, depois dessa leitura, é o professor curador, que vai fazer as escolhas do que nós vamos ler em sala de aula. E, por último, o professor mediador, que é como nós vamos ler, o que vamos fazer com a leitura.